Olá, pessoal. Meu nome é Nayara Bertão. Eu sou o repórter do Valor Invest. Estou aqui com vocês hoje para falar com o Henrique Freire, que é vice-presidente financeiro da EDP Brasil. A EDP, que é uma empresa de energia, a gente vai falar um pouco mais sobre ela. O Henrique está aqui para participar com a gente do Com a Palavra, um projeto que o Valor Invest criou para aproximar o investidor, pessoa física, das empresas listadas em bolsa. Então, a gente viu aí um crescente número, né, de investidores pessoa física na Bolsa, e a gente quer mostrar um pouco quem são essas empresas negociadas em Bolsa. Prazer, Henrique, obrigada aí por estar aqui com a gente. É um prazer para nós termos esta oportunidade. Obrigada. A EDP é uma empresa de energia elétrica e muita gente não sabe direito que existem diferenciais entre as empresas de energia elétrica e acaba colocando tudo na mesma cesta, né? Então, queria que você contasse um pouco qual que é o modelo de negócio de vocês. Eu sei que a EDP está envolvida em áreas diferentes, que é geração, transmissão e distribuição. Então, se você puder contar um pouco como que funciona a empresa. Muito bem, então vamos lá ver. A EDP é uma empresa do setor elétrico que está desde 1995 no Brasil, portanto é uma empresa que não é de ontem que está neste mercado e está presente em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro. Começando a falar de distribuição de energia, portanto nós temos hoje o controle de 100% do que chamamos EDP Espírito Santo, que atende praticamente o estado do Espírito Santo, e da EDP São Paulo, que atende cidades importantes como São José, Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. E temos, portanto, aqui estamos a falar de cerca de 3,5 milhões de clientes diretos, tanto nestas duas empresas. Depois temos uma participação minoritária de 30%, falando ainda de distribuição, na EDP, na Celesc, em Santa Catarina. A Celesc é a distribuidora do Estado de Santa Catarina, controlada pelo Estado de Santa Catarina, mas que nós temos uma participação hoje minoritária de 30%. Depois temos estado a investir, falando ainda em redes, portanto, distribuição, em transmissão. E em transmissão foi uma área que entramos em 2016, 2017, ganhando leilões, um conjunto de lotes nos leilões da altura, e que estamos agora numa fase final de conclusão. Estamos a falar, no total, de cerca de 1.500 quilómetros de linhas de transmissão, que vão desde o Maranhão, são 2 linhas no Maranhão, uma em São Paulo, Minas, uma no Espírito Santo, e uma em Santa Catarina, e uma que liga Santa Catarina a Rio Grande do Sul. Portanto, vemos, enfim, com uma distribuição pelo Brasil. Depois temos um negócio de geração, e em geração temos 2,9 gigawatts, que é, portanto, somos uma operadora, sobretudo de energia hídrica, mas também térmica. Temos cerca de 75% em energia hídrica, dos 2,9 gigas, e temos uma operação de 720 mega no Ceará, Porto Pecém, de uma operação térmica. E, portanto, isso faz de nós um operador muito relevante, digamos, de geração. Depois estamos presentes em solar, nomeadamente em solar distribuído, e, portanto, temos hoje também uma presença em solar distribuído, e, digamos, aqui uma ambição, até falaremos de uma ambição de crescer neste segmento. Depois participamos, obviamente, no mercado de comercialização de energia no Brasil, onde temos hoje uma das principais comercializadoras de energia do Brasil, até em volume. O ano passado foi a comercializadora com maior volume, o ano passado, tanto no mercado. Portanto, isto faz-nos, temos uma presença estendida por todo o universo brasileiro, temos cerca de mais de 3 mil funcionários diretos e mais de 10 mil se contabilizarmos os terceirizados. Portanto, essa é a nossa presença. Somos cotados na Bolsa de São Paulo, na B3, com 49% do nosso capital aberto. Legal. E até para entender, essas áreas, elas são interligadas, elas funcionam de forma independente, e como que vocês ganham dinheiro, né? Essa receita, ela vem de quais áreas principais? Tem alguma que se destaca mais? Vamos lá ver.
fazendo aqui talvez por onde é que nós estamos. Nós estamos numa fase de conclusão agora das linhas de transmissão. Em 2020 e 2021 vamos ter a conclusão e agregar aí cerca de 500 milhões ao nosso EBITDA vindo de linhas de transmissão. E, portanto, se somarmos isso ao que nós achamos que teremos em distribuição, teremos, enfim, portanto, fazendo essa coisa, como estamos num processo ainda de crescimento, teremos cerca de 60% do nosso EBITDA vindo de distribuição e transmissão, portanto, redes, e cerca de, portanto, o remanescente entre os outros negócios que eu falei, portanto, geração, comercialização e solar e serviços. E tem alguma área, entrando aí um pouco em quais as oportunidades, né, que a empresa vê daqui em diante? Alguma dessas 3 áreas, ela deve se destacar? Vocês devem ter um foco maior em alguma? Ou as 3 são importantes e as 3 vocês estão investindo para crescer? Vamos ver, onde é que nós temos colocado em investimento nos últimos anos? Nós temos investido nas nossas próprias distribuidoras. Temos investido na EDP São Paulo e na EDP Espírito Santo, portanto, na nossa base de ativos, tornando-as mais eficientes. Portanto, é um desafio, podendo atender melhor o mercado e tornando-as mais eficientes. Portanto, esse é um ponto relevante. Temos estado, enfim, também entramos na Celesc e temos a transmissão como uma fonte de crescimento e, portanto, um ponto importante de crescimento. Neste período, diga-se, nos últimos anos, fizemos também alguns desinvestimentos, também faz parte, e desinvestimos de geração hídrica, digamos, de menor escala, chamadas PCHs, e, portanto, vendemos um conjunto de PCHs que tínhamos em operação, enfim, que entendíamos que já não agregava demasiado ao nosso portfólio e era, enfim, uma questão de foco, era importante focarmos nos ativos, neste tipo de ativos, e, portanto, hoje estamos mais com a cabeça de crescimento em redes, das leias de distribuição e transmissão, e também o segmento de solar, nomeadamente solar distribuído. Entendemos um mercado com grande potencial de expansão no mercado brasileiro, já é uma realidade, mas ainda terá será uma oportunidade de expansão ainda maior. E o investidor, ele deve ver aí tanto um crescimento orgânico quanto inorgânico, assim, de crescimento de base de clientes, de consumo, né, de serviço, quanto também de aquisições. Vocês têm isso na agenda de vocês também para fazer novas aquisições? Claro, por um lado, temos o investimento, como digo, de reforço dos nossos ativos, nomeadamente na distribuição. Portanto, esse é um ponto importante e, portanto, esse isso fica bem visível. Depois temos enfim, a ambição de continuar a crescer em transmissão. No final desse ano haverá um novo leilão de transmissão, iremos participar, enfim, é um leilão, portanto não sabemos se seremos ou não competitivos o suficiente, mas iremos participar. O que garantimos é que nós não destruímos valor em leilões, portanto não sacrificamos a rentabilidade dos investimentos que fazemos nesses processos, mas portanto temos aqui uma boa oportunidade agora no final do ano, portanto esse é um ponto, e continuamos a ver, por exemplo, agora existe, por exemplo, está em processo de privatização a SEB, eventualmente a C3E no Rio Grande do Sul, que será também privatizada. Enfim, são dossiês que estamos, obviamente, a analisar, como outras empresas estarão também, mas estamos, obviamente, também a analisar. E, portanto, não descartamos a possibilidade de aquisições, digamos, inorgânicas. Importante. E a questão de maturação de projetos aí que estão em andamento? Se você puder contar um pouco o que está em andamento, que o investidor pode ver aí, agregar para a receita daqui a um tempo? Vamos ver, obviamente a transmissão. A transmissão hoje está com mais de 70% dos lotes do CAPEX, estamos a falar de um CAPEX agregado de cerca de 3,5 bi de reais, tem mais de 70% já concluído. 2 linhas das que eu há pouco referia que estão concluídas, uma no Maranhão, uma no Espírito Santo, mas falta ainda uma no Maranhão, outra em São Paulo, Minas, uma em Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. E, portanto, todas estas outras, que não concluídas, deverão ficar concluídas durante o ano 2021, é a nossa expectativa. E, portanto, essa será um salto relevante. Portanto, nós temos hoje um crescimento, o que nós chamamos de um crescimento contratado. Portanto, eu
eu se projetar o meu resultado em 2022, eu sei que tenho um crescimento por via das linhas de transmissão que está contratado. Portanto, essa portanto, que não é uma coisa que dependa se vou ganhar um leilão. Não, já ganhei um leilão, estou a construir, quando entrar em operação, eu vou conseguir agregá-las à nossa, portanto, agregá-las, digamos, aos nossos resultados. Nós estamos numa fase em que era importante definir, de alguma forma, aqui para a frente, uma política de dividendos e clarificar a nossa política de dividendos. E pensando até agora que temos a pessoa física, até sabemos que este tipo de transmissão tem muito interesse, pessoas físicas que se interessam pela companhia, e, portanto, era importante clarificar isso. E nós trouxemos, agora, no final de agosto, uma nova política de dividendos, comunicámos uma nova política de dividendos a valer a partir do próximo ano, quando tivermos o resultado apurado de 2020, em que, basicamente, nós sabemos que vamos estar num momento em que vamos virar uma geração de caixa muito forte. Temos um conjunto de investimentos que queremos fazer, seja leilões de transmissão, seja novas distribuidoras. Não temos a certeza se os conseguimos, mas era importante clarificar o que fazer ao dinheiro gerado. E, portanto, nós basicamente dizemos que vamos entregar, numa conta simples primeiro, R$1 por ação. Essa é uma conta simples. A nossa ação, enfim, tem oscilado um pouco, mas anda perto de R$18 por ação, agora neste último momento. E, portanto, é fazer uma conta para fazer uma yield de rentabilidade. É uma conta simples. Nós comunicávamos coisas como, por exemplo, e continuamos a comunicar, a dizer que nós distribuímos 50% do nosso lucro líquido ajustado. Mas muitos investidores não sabem qual é o nosso lucro líquido ajustado projetado e o que é que quer dizer a palavra ajustado. Ajustado pelo quê? E, portanto, achamos que era importante nós primeiro clarificarmos isso muito bem. Portanto, se forem ao nosso site e vão encontrar o nosso dividendos, onde tem muito claro o que é que contribui para os efeitos de ajuste, que basicamente são efeitos contábeis, não caixa. Uma mais-valia contábil que não gera caixa. Não posso pagar dividendos sobre uma mais-valia contábil que não gerou caixa. São eventos assim. Mas, portanto, essa ficou muito claro esse ponto. Mas também dizer, de forma muito transparente, é um real por ação. É uma conta simples que todo mundo facilmente entende. E dizer que haverá espaço também, se tivermos, digamos, geração de dinheiro não investido, para fazer uma distribuição de dividendos extraordinária ou fazer compras de ações próprias. A critério da administração em cada momento, em que a administração entenda que faz sentido fazer compras de ações próprias. E quando fizemos este anúncio, anunciámos também, no mesmo momento, um programa de aquisição de ações próprias, até 24,8 milhões de ações, que estamos a executar. Nós, portanto, enfim, já temos repetido isso, é para valer. Estamos a executar. Todos os dias compramos ações na Bolsa de nós próprios. Entendemos na nossa análise interna que é um ótimo investimento. Conhecemos os nossos projetos. Não é aquela coisa que eu vou uma aquisição de outro. Não, eu conheço os meus projetos, tenho toda a informação e acredito convictamente que estamos a desconto, que estamos com uma ação a desconto. E a melhor maneira de o mostrar é colocando um programa de ações em que compramos as nossas próprias ações e, portanto, é isso que estamos a fazer. Com uma ressalva aqui, quando compramos ações, nós temos sempre uma regra, portanto, é um processo que pode demorar algum tempo, que é compramos nunca mais do que 5% do volume diário. E para quê? Porque não queremos influenciar o preço. Não quero comprar 20%, 30% do volume diário e assim influenciar o preço. E, portanto, vamos paulatinamente e diariamente comprando ações, que é no sentido de, enfim, porque entendemos que é um bom investimento. E legal você falar isso, porque me vem muito à cabeça uma pergunta importante, que é: se você compartilha da visão de que as empresas do setor de energia e também saneamento, que são as utilities, né, que a gente fala em inglês, que elas são mais tranquilas, elas oscilam pouco, elas são boas aí para montar uma carteira mais focada em dividendos, receber dividendos. Queria saber se você compartilha dessa opinião. Claro, a ver, obviamente um setor regulado, um setor regulado, e eu diria mais, um setor bem regulado. Porque, apesar de todas, talvez, eventuais polémicas que se vêem constantemente,
entre o regulador e as próprias empresas. Existe um quadro regulatório no Brasil bastante estável, agora fugindo um bocadinho, talvez até de algumas disputas mais do momento, mas existe um quadro regulatório estável, uma grande credibilidade do regulador, e isso faz com que, obviamente, se possa ver aqui o setor como um refúgio para investidores. Portanto, são normalmente empresas com boa capacidade de pagamento de dividendos. É preciso observar umas que estão numa fase mais de investimento, que é que o investidor privilegia mais, mas, obviamente, que o perfil de risco é muito diferente. E o regulador, um bom exemplo disso, foi a questão, por exemplo, da conta Covid, onde foi entendido rapidamente pelo regulador que poderia haver de alguma forma, riscos de uma certa descontinuidade no negócio de distribuição. Lembrando que o setor elétrico, a distribuidora é como um pouco o caixa do setor, porque ele é cobra do cliente, mas ele fica com uma pequena parcela daquela cobrança, para além de impostos que são devidos tanto aos Estados como à Federação. Tem também depois o custo de energia, que paga às geradoras, paga o custo do transporte à transmissora, e, portanto, ele é o caixa. E, portanto, se tivermos problemas das distribuidoras, por causa que a inadimplência aumenta, porque, enfim, todos esses problemas, o volume de fraude aumenta, enfim, com tudo o que vem atrelado um pouco à crise económica e até à pandemia, provocada até pela pandemia, obviamente, poderia haver um risco até de contaminação em cascata do setor. E, de alguma forma, foi possível chegar a um entendimento em que as empresas, enfim, foram apoiadas, as empresas de distribuição foram apoiadas. Nós, no nosso caso, por exemplo, recebemos mais de 500 milhões de reais, um empréstimo, mas que garantiu a liquidez das empresas, portanto, mitigando esse risco. E, portanto, esse acho que é um bom fator, digamos, que eu diria que é um setor regulado e bem regulado, portanto, diria eu. Mas, como você mesmo disse, é um setor que também existem riscos, né? Se você puder mapear aí alguns riscos que vocês estão sempre de olho, riscos que os investidores também precisam ficar de olho quando eles investem na EDP, o que vocês mapeiam aí de perto? Vamos lá ver, todos os negócios têm sempre uma certa exposição a alguns riscos e, portanto, o setor elétrico como um todo não é exceção. Começando talvez falando sempre de transmissão. Transmissão tem um risco mais mitigado, porque ele não depende de volumes, portanto a energia, uma vez uma linha em operação, essa linha, portanto, gera, digamos, num preço pré-determinado e, portanto, está disponível para o sistema a um preço pré-determinado, cumprindo certos parâmetros de qualidade, portanto tem que estar disponível. Mas estando, portanto, não tem uma exposição de risco de mercado, portanto, essa é uma boa exposição. A geração hídrica tem também um modelo de condomínio, uma partilha do risco, chamado GSF, do risco hídrico do Brasil como um todo. Embora a hidrologia, nos últimos anos, não tenha favorecido, digamos, a hídrica. Como sabemos, os níveis de hidrologia têm sido mais baixos do que as médias, históricas mais longas, e, portanto, tem desfavorecido um bocadinho esse ponto, e, portanto, ali são segmentos, talvez, com um bocadinho que induzem um pouquinho de risco. Mas bastante mitigado, se compararmos com outros setores, obviamente, mercados de consumo, são setores com bastante mitigados. A distribuição tem uma exposição, portanto, sendo o caixa do setor, tem naturalmente aqui um risco, primeiro, que tem a ver com o mercado, tem a ver com temas de inadimplência, de perdas, e, portanto, que são fatores absolutamente críticos na boa gestão dessas empresas. E, portanto, nós, até dizendo um bocadinho, digamos, orgulhamos bastante da nossa capacidade que temos tido de controle dessas variáveis, tanto o chamado perdas, o vulgo furto de energia, que é uma presença relevante, e, portanto, é algo que tem que ser permanentemente escrutinado e combatido e, enfim, existe nós temos todo um conjunto digamos, de metodologias de inspeção, etc., que permitem mitigar esse risco. E depois, claro, que as pessoas não pagarem a conta, não é? Chamarem de inadimplência, as pessoas não pagam a conta quando há coisas, ou, enfim, em períodos de crise,
esses problemas são maiores. E, portanto, e obviamente nesta crise, quando foi da pandemia, houve ali um período onde o corte de energia foi limitado, e, portanto, quando isso a toda a gente, portanto, as distribuidoras não podiam fazer o corte, e, portanto, obviamente que aí houve até um risco, mas digamos que até a expectativa que tínhamos numa fase inicial era que isso fosse um bocadinho mais agressivo do que foi. Foi que foi, portanto, foi o que aconteceu, portanto, umas têm um aumento ainda na inadimplência, mas eu diria que são números que não saíram fora de controle. Embora esse seja, obviamente, e não uma mitigação de risco aí que é importante, mas, pronto, mas eu diria que esses riscos são estes os principais riscos do negócio, mas comparados com outros setores e em períodos de crise, acho que obviamente que são riscos mais mitigados. Quando é, por exemplo, a questão de novos empreendimentos, como sejam linhas de transmissão ou geração, obviamente todos os processos de licenciamento, construção, são sempre um risco grande. E aqui eu digo que a EDP tem um histórico notável. Nós entregamos já mais recentemente 3 usinas, três em parceria com a CTG, uma delas também em parceria com Furnas. Entregámos 3 usinas hidroelétricas antes do tempo, digamos que, e, portanto, assim, antecipando os prazos. Das nossas linhas de transmissão, entregámos já 2 antes do tempo, mais de um ano antes do tempo, em cada uma delas, portanto, do limite do regulador. E as outras, acreditamos que vamos entregar todas as linhas antes do período. Portanto, enfim, eu acho que temos um histórico de mitigação desse risco bastante grande. E, portanto, enfim, acho que é um dos fatores diferenciadores da EDP neste mercado. E a questão de mudanças climáticas, né? A gente fala bastante sobre isso, de alguma forma o setor também está muito interligado às questões de clima, seja para geração, distribuição e também transmissão. Vocês acreditam que isso seja um risco? É um risco de curto, médio, longo prazo, se for um risco? Vamos lá ver, nós temos um compromisso grande com essa agenda, declarando, por exemplo, que até 2030 seremos chamado coal-free, portanto, se não teremos qualquer carvão na nossa matriz. Isto é um compromisso global da EDP, não é só um compromisso para o Brasil, e, portanto, estamos comprometidos até 2030 de não ter qualquer geração de carvão. Portanto, é uma agenda... Portanto, é uma agenda que obviamente vem mexer nas matrizes energéticas. O Brasil parte um bocadinho já com uma matriz energética muito verde e com potencial enorme para energias renováveis, tanto do solar como eólico. Nós não investimos em eólico, já essa clarificação. O investimento do grupo EDP em eólico no Brasil é feito através da EDP Renováveis, que é outra empresa do grupo. Portanto, essa é a coisa. Portanto, por isso é que não vê no nosso portfólio, mas o grupo como um todo é um dos grandes investidores globais de eólico. E, portanto, eu acho que esse investimento vai continuar e vai ser reforçado. E, portanto, teremos, obviamente, um impacto grande nessa canalização de investimentos no futuro. Portanto, isso eu acho que sim. Temas como, por exemplo, mobilidade elétrica, também é uma agenda que alguns operadores no mercado brasileiro entendem, até porque o Brasil é um mercado de biocombustíveis, o etanol tem a relevância que tem, portanto, enfim, um caso de sucesso extraordinário, continuará a ser, mas obviamente que há um espaço grande para a entrada também da mobilidade elétrica e aparecer cada vez mais espaço para a mobilidade elétrica. Portanto, toda essa agenda ambiental e exigência de sustentabilidade da própria sociedade é uma coisa que vem para ficar, não é uma moda, não é uma coisa que vai fazer... Enfim, há cientificamente dados coerentes de mudanças ambientais e, portanto, esses pontos, obviamente, que fazem com que as respostas globais dos governos sejam com matrizes energéticas mais limpas. Portanto, eu acho que esse é o padrão de um consumidor mais atento, mais propenso a ter uma emissão de carbono neutra, negativa, se possível, e, portanto, eu acho que essas agendas com o mercado, essas tendências do mercado, são para ficar. Até para o investidor pessoa física, né, que não trabalha com investimento, não fica ali o dia inteiro acompanhando as empresas.
Queria que você elencasse 3 métricas, podem ser operacionais ou financeiras aí, bem da sua área, que você acha importante o investidor acompanhar para medir aí o desempenho da EDP. Vamos lá ver, eu acho que há. Vamos lá ver aqui. Primeiro, vamos lá ver, eu acho que temos sempre que nos refugiar na questão do lucro, é sempre um ponto importante, e os rácios, portanto, o lucro é sempre um ponto importante, e portanto, nós estamos confiantes que veremos um lucro crescente da EDP. Portanto, eu acho que acho que esse é um primeiro ponto. Mas depois também há fatores como, por exemplo, de eficiência. E em eficiência, há várias métricas para fazer essa medição. A nossa preferida é fazermos os custos operacionais, chamado OPEX, a dividir pelo que se chama a margem bruta. Que é a margem, por exemplo, numa distribuidora, eu vendo energia, depois tenho aquela margem, tenho impostos e tenho o custo de energia. Tenho uma margem bruta, que é aquilo que me atende, e portanto é como se fosse quase a minha receita, a parte da receita do negócio que é meu, sobre o qual está sob a minha gestão. Tirando os chamados custos não gerenciáveis. E, portanto, essa métrica de OPEX por margem bruta, acredito que é uma métrica fundamental. E se vocês virem até os nossos números, veem uma evolução muito positiva. Enfim, hoje, eu diria, enfim, não queria estar aqui de certeza que somos a empresa com esse número mais baixo, mas somos uma empresa com um número muito saudável e com uma evolução muito, muito positiva. Depois há sempre um número que é um pouco a geração operacional do negócio, que tem a ver com o chamado EBITDA, que eu acho que essa é sempre uma métrica relevante para ver e ver também essa evolução da EBITDA no resultado. Portanto, enfim, essa é a coisa que nós também acreditamos com a entrada em operação das nossas transmissoras, que teremos aqui um crescimento, como eu dizia há pouco, temos um crescimento contratado, e, portanto, veremos esse crescimento, obviamente. Em termos relativos, isso é que é importante, esse é o ponto fundamental. Portanto, quando vemos coisas como, por exemplo, o preço da ação a dividir pelo lucro líquido, o chamado Enterprise Value pelo EBITDA, esse tipo de métricas estão facilmente disponíveis por muitos analistas que fazem essas contas, essas métricas acho que são sempre relevantes, vistas sempre com um bocadinho de cautela para balizar bem que investimentos é que estamos a falar e o que é que as empresas têm. E há uma métrica que eu acho que é importante ver quando olhamos para a EDP, que é dizer, nós somos uma empresa com uma lógica de investimento, digamos que, eu diria, talvez andamos num quartil um bocadinho mais conservador do que outras, tendo em conta que nós temos um nível de alavancagem, chamada alavancagem, dívida financeira, dívida de terceiros. Todas as empresas do setor de utilities têm que ter dívida, faz parte da expansão do negócio. Portanto, mas nós temos um nível de dívida bastante saudável. A métrica mais usual para observar isso é a chamada dívida líquida, que é a dívida com entidades financeiras deduzida do caixa, a dividir pelo chamado rentabilidade operacional do EBITDA. E, portanto, esse rácio deverá, digamos, estar sempre abaixo de 3 vezes, entendemos isso. Nós estamos hoje atualmente cerca de 2, admitimos poder ir até 3, mas pronto, mas há empresas que são um bocadinho, em certos momentos, são um bocadinho mais agressivas do que isso, enfim, não tenho que fazer essa crítica, mas, digamos assim, mas nós temos optado por estar mais de um lado um pouco mais seguro digamos, dessa faixa. Para a gente finalizar, né, por que comprar uma ação da EDP e não de outra empresa? Pronto, eu dos outros não, é umas regras sempre de bom senso, a gente não critica os outros e com certeza que haverá um investimento aceitável nos outros. O que eu posso dizer é que nós, enquanto gestão da empresa, recomendamos ao Conselho a compra de ações próprias da empresa como uma fonte de investimento. E, portanto, entendemos que investir nas ações da EDP é um bom investimento hoje. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer, nós próprios da companhia, está comprando as ações e, portanto, entendemos que se é bom para a companhia, será também bom para todos os investidores. Temos um crescimento contratado, temos um track record muito bom, portanto, temos um histórico de entregas de obras a tempo, de cumprir orçamentos, tanto de ganhos de eficiência. Portanto, enfim, eu diria que haverá com certeza também outras empresas de muita qualidade no mercado brasileiro,
mas nós somos com certeza uma ótima opção de investimento no Brasil, na minha opinião, um bocadinho enviesada, a melhor opção. Legal, muito obrigada, viu, Henrique? Muito obrigado. Obrigada a vocês também pela audiência. A gente tem outros convidados aí para o projeto, né, com a palavra. Então, fica o convite para ver outras entrevistas também e também seguir o Valor Invest nas nossas redes e canais. Obrigada mais uma vez. Obrigada pela audiência. Um grande abraço e cumprimentos a todos. E muito obrigado pela vossa atenção.